Agora que nos encaminhamos para o encerramento da nossa conversa, fica a dúvida, né? Como democratizar o debate da questão ambiental amazônica? Então, uma última pergunta aqui para os nossos companheiros aqui de debate. Na opinião de vocês, o que pode ser feito para ampliar esse debate aqui na Amazônia? Em especial, como aprofundar a discussão sobre os aspectos políticos e socioeconômicos desse tema e a discussão sobre a apropriação social dos recursos ambientais da Amazônia? Bom, um primeiro aspecto que eu acho que tem que ser ressaltado do ponto de vista da academia, das universidades, é sair dos muros da academia e ouvir as comunidades. Porque hoje nós temos muitos fóruns, seminários, simpósios, que muitas vezes são discutidos entre os técnicos e pouco da comunidade, que tem muito a dizer. Interessante é que em muitas comunidades não existe a questão amazônica, não existe a questão sustentável. Na realidade, tem muitas comunidades que acham que fazem o correto, porque fizeram assim a vida toda. Derrubar uma árvore, poluir o rio, para eles não é poluição, não é problema ambiental. Então, se a gente ouve as comunidades, se a gente consegue fazer fóruns onde os principais interessados, que é a própria população, população local, população que vive nas florestas principalmente, que boa parte da questão ambiental está relativa às florestas, se a gente ouve as comunidades florestais, indígenas, seringueiros, extrativistas, comunidade tradicional de forma geral, fica muito mais fácil para a gente entender o que é isso e como a gente pode encaminhar mais adequadamente. Então eu acho que fazer esse tipo de debate que nós estamos fazendo aqui hoje, mas com a comunidade, ou também com a comunidade. Trazer a comunidade para debater com os cientistas, com os técnicos e chegar a diversas mídias. Será que esse debate chegará às comunidades tradicionais? Essa é uma boa pergunta. É claro que tem muitas aldeias indígenas que têm internet, acesso à internet. Por que não acessar lá? Mas será que a linguagem que nós estamos usando aqui é adequada para eles? Então, essas questões são importantes. Eu acho que fazer o uso da tecnologia adequadamente, que tipo de mídia, que tipo de cartaz, panfletos, mas eu acho que é sair das academias, dos escritórios, da nossa zona de conforto e perguntar para a comunidade, dialogar diretamente com ela e, obviamente, depois trazer para a sociedade para que todos nós possamos compreender o que é realmente uma questão ambiental na Amazônia. Eu acho que aprofundar o debate político e socioeconômico da questão ambiental, ela passa justamente por visibilizar a questão política e socioeconômica da questão ambiental, que eu acho que talvez seja um dos grandes problemas. É justamente, muitas vezes a gente vê um discurso apolítico em relação a isso, e aí isso perde, perde justamente porque se você despolitiza, você deixa de considerar quem está decidindo sobre os rumos daquele local, porque justamente se você não faz parte desse debate, há quem faça, há quem defina. Então eu acho que fazer esse aprofundamento é justamente conseguir diferentes formas, e aí o professor Cláudio toca em várias delas, de visibilizar as diferentes práticas e saberes que são colocados naquele território e fazer com que as vozes sejam colocadas realmente no espaço de decisão. Então é compartilhamento de decisão. Eu acho que isso é você conseguir politizar o debate, você conseguir aprofundar o debate e dar realmente um caráter mais democrático para o encaminhamento das coisas, para a definição de políticas públicas,
afinal de contas, públicas elas são, né? Ou deveriam ser. Então, o uso dos diferentes espaços públicos de decisão, né? Conseguir com que os diferentes povos que estão em determinado território, as diferentes pessoas que têm interesses ali, consigam se colocar no espaço público e então fazer parte dessa tomada de decisão, eu acho que esse é um caminho que não é fácil, né, mas que precisa ser trilhado. E aí a gente tem, poxa, nós que estamos aqui na Amazônia, que vivemos, ouvimos bastante, né, do movimento que aqui se estabeleceu, do movimento seringueiro, a gente tem um grande exemplo disso aí, que é justamente quando você, através da organização social, através do movimento social, consegue fazer frente, né, a determinado modelo. Então, eu acho que isso é uma fonte constante de aprendizado, né, que a gente não pode esquecer. Um outro ponto que tem a ver com isso que eu falei antes é justamente a questão da inclusão, né? Então, se nós estamos no sistema excludente, eu acho que fazer frente a ele, democratizar, é justamente o contrário. E aí essa inclusão ela deve ser pensada não apenas em trazer as pessoas para o debate, sim de utilizar, e aí cito novamente o professor Cláudio, utilizar justamente as linguagens que sejam adequadas, né, os signos que sejam adequados, que é aquilo que eu falava anteriormente em relação à televisão, né, nós que estamos aqui nessa mídia, né, que é a internet, justamente o que é que as mídias trazem, né, quais os modelos que são levados para determinados locais. Então isso eu acho que é uma discussão que a gente precisa, né, enfrentar. E nisso realmente está todo mundo. Então é a academia, né, somos nós instituições públicas, né, de meio ambiente, são os povos e comunidades tradicionais, são os urbanos, porque eu acho que essa questão também é muito importante e muitas vezes nós, né, eu não sou da Amazônia, né, eu sou da Bahia, sou, né, de uma área urbana, pessoalmente, mas aqui eu termino sentindo muita falta dessa discussão urbana, porque como é muito forte, né, a questão das florestas para nós, a gente deixa de problematizar que urbano é esse que nós estamos tendo nesse lugar. É o mesmo urbano que nós estamos importando, né, nós também conseguimos construir um novo, né, uma nova forma, uma nova urbanidade. Né, e precisa todos virem para esse urbano. Né, então, assim, eu acho que essa discussão a gente precisa encarar, precisa enfrentar justamente nessa democratização da discussão da questão ambiental da Amazônia. Eu acho que tem que ouvir toda a sociedade como um todo, para analisar as fragilidades, nortear, né, tirar indicadores, porque quem está lá na prática é que sabe, né, o que ele está vivendo. Às vezes eu fico pensando assim, quando eu vou nesses debates em Brasília, eu vejo aquelas pessoas assim, toda engravatada, eu falei, será que ele daí entende alguma coisa mesmo da floresta, né? Ou ele só estudou a pesquisa de alguém na universidade, mas na prática o que ele entende mesmo? Então a gente tem que levar coisas concretas mesmo, ouvir, né, como toda a população tradicional. Eu fui para um debate lá sobre transgênico, tinha uma mulherzinha assim, do Maranhão, uma senhora que não sabia ler e nem escrever, né, mas a bichinha assim, tinha na ponta da língua o que ela queria. E isso é bom, né, porque é uma pessoa que não entende do mundo do letramento, da escrita, mas ela tem concepção, entendimento do que ela quer. E as universidades, agora mesmo a gente lá no campus Floresta de Cruzeiro do Sul, nós ficamos 4 anos e meio, eu percebi que a universidade ela é muito fechada para certo tipo de coisa. E a gente tentou dialogar dentro da universidade, né, que casasse esses dois conhecimentos, o tradicional e o científico. Por que não? Os dois são importantes, né? Muitas coisas da ciência veio do conhecimento tradicional, né? Como que se faz um antibiótico, quem que sabia, aí às vezes as pessoas pegam, estudam aquilo, aí pega e fica para ele, e aquele que é o total, a pessoa que conhece fica de fora. Então, se a gente puder consolidar essa participação no debate, nos intercâmbios, levando coisa concreta, né? Não ficar só no blá blá blá, só na conversa, eu acho que a gente consegue avançar. E assim, eu penso também que as escolas elas são a base, né, para isso. Hoje a gente vê as escolas, acho que tem que mudar o currículo, o conteúdo que está sendo ensinado, porque as crianças, os jovens, eles são a futura, são a nossa esperança, né. Outro dia eu estava falando para o Maurício, professor, né, eu fui dar uma palestra na Semana do Índio para uma turma do ensino médio. Eu falei, minha nossa, vocês são o futuro do mundo, estão desse jeito, imagina o resto, né, como que não são, porque são a juventude, são pessoas que estão com toda a energia, estão com toda a mentalidade, tem oportunidade, né, eu falei, imagina quando vocês forem o prefeito, o governador, o secretário, o deputado,
Aí esse cara assim, né? Nossa, professora, a gente não tinha parado para isso. Tá entendendo? Então a escola é muito fechada, era 4 paredes, é o giz, é o professor, é o data show, né? E como é que nós vamos pensar futuramente? Qual é a nossa concepção de educação formal, né? Entre aspas. Então eu acho que se a gente puder fazer esse debate cada vez mais, né, professor Maurício? Mostrar o nosso ponto de vista do indígena, do quilombola, da população tradicional, do ribeirinho, do extrativista. Se você escutar um seringueiro, é muito bonito, assim, eu tenho transcrevido as fitas, assim, daqueles velhos falando, eu fico rindo, né? Ele fala assim, olha, isso aqui, eles são valentes, mas não é aquele que mata mais de arco e flecha, nem de pau, eles matam na palavra, eles matam só na conversa, se você não for esperto. E é assim, o argumento hoje é quem está na mesa, né? Se você não tiver habilidade, não tiver sacando uma palavra, ela é muito forte, ela derruba qualquer outra política e ela intimida também a gente. Então a gente tem que acreditar no que a gente faz, né? Independente de qualquer coisa. Eu acho que os debates, os intercâmbios, as conversas na universidade, nas reuniões, nos encontros, no simpósio, agora vai ter a SBPC, né? A gente vai ter que ter essas mesas redondas de poder colocar os nossos pensamentos, porque nós temos muita coisa para contribuir na sociedade. Nessa pergunta aqui, eu vou me dar o luxo de falar alguma coisa também, e no sentido da politização da questão ambiental, né? Que acho que estava como pano de fundo de todas as falas, aqui em todas as perguntas, essa politização ela entra também pela mídia, né? Ou seja, nós temos uma situação da mídia de massa, da chamada grande imprensa, né? Que era a única mídia que havia até pouco tempo, e hoje há muitas outras mídias. Então, você tem uma situação na área da comunicação social, do jornalismo, que é muito peculiar. Então, eu, por exemplo, eu tive aula há 20 anos, em que só se tinha rádio, TV, jornal e revista, tal, mas eram 3 tipos de meio de comunicação, né? Totalmente dominados politicamente por quem tem o poder, ou seja, o poder econômico e o poder de comunicação sempre tiveram atrelados, como viram lá, né? A escola de Frankfurt já viu lá na década de 40 do século passado, e se manteve isso, ou seja, o poder econômico utilizando a mídia como um instrumento de divulgação, né? Só que os jornalistas foram ensinados a dissimular isso, né? Essa propaganda de um tipo de desenvolvimento, de um tipo de tecnologia, de um tipo de sociedade que é hegemônico e não aceita a discussão, né? Então a mídia, a gente, ela na maioria das vezes, ela mesmo fazendo isso, ela está dentro da lei, né? Não há meios legais assim, para combater. Então acho que cabe criarmos alternativas. Então é nisso que eu cheguei à conclusão, né? Essa necessidade de haver uma comunicação alternativa para discutir debates como esse. Então, se é um debate extremamente político, que precisa ser político e econômico para que seja realmente debatido, vai ter que ser na mídia alternativa, né? Na comunicação alternativa. E então, nesse ponto da comunicação, eu vejo assim. E na questão da sociedade, da Amazônia, eu acho que há a necessidade de acreditar que tenhamos propostas. Então você vê o indígena acreditando nisso. O indígena é um povo que está resistindo há muito tempo, há séculos, né? Você vê alguns seringueiros, você vê algumas comunidades também acreditando, mas, via de regra, a maioria das pessoas estão no grande oba-oba do desenvolvimento ocidental, né? Opa, agora vamos ser como aparece na televisão, vamos parecer como as pessoas da televisão, vamos ter os mesmos artefatos das pessoas da televisão, né? Então eu acho que falta um pouco, isso a educação pode dar, das pessoas que moram na Amazônia acreditarem que tenham propostas
e que esse é o diferencial daqui. O mundo todo pensando em Amazônia e nós mesmos querendo ser como outros lugares, né? Então acho que tem essa questão cultural que uma acaba completando a outra, né? Bom, estamos agora partindo então para o nosso encerramento. Eu peço então a Cláudia Conceição Cunha, a Francisca Arara e ao Raimundo Cláudio Gomes Marcel que façam suas considerações finais. Na ordem que desejarem agora, então vamos fazer a ordem que quem quiser falar primeiro, quem não quiser falar. Lá, eu acho que em primeiro lugar agradecer, né? Primeiro, para não esquecer, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu falava no início, né, com a gente conversando, falando que uma das grandes expectativas que eu tinha justamente por esse espaço de diálogo, pelo aprendizado que o momento proporciona, eu acho que foi isso. Então, poder estar aqui com a Francisca, né, o professor Cláudio e com tu também, Maurício, acho que é um momento de aprendizagem. Então, isso é importante. Por que eu quis ressaltar essa questão? Porque eu acho que esse espaço, né, que vocês estão proporcionando, ele alerta, né, para algo que a gente não pode esquecer nunca, assim, que é a necessidade de diálogo, né, a necessidade do diálogo, não acreditando que o diálogo vai resolver tudo e conseguir consensuar todas as questões, porque eu não acredito nisso. Eu acho que existem interesses que são irreconciliáveis, realmente são. Em algum momento, alguns vão perder e outros vão ganhar, como eu falei inicialmente. O problema é como se dá essa construção, como se dá a negociação, né, dentro dessa correlação de forças. E nisso é importante estruturar o diálogo, né, para que a gente consiga realmente, né, numa situação de maior equidade, negociar esses interesses. E aí entra o que a Francisca falou da questão da construção de saberes, né? E eu acho que esse momento em que a gente consegue, né, reunir a academia, reunir a instituição governamental, reunir a comunidade tradicional e quantos outros atores sociais, né, puderem se fazer presente no espaço público, dialogar e construir, né, um novo saber que dê conta, né, o que tente dar conta dos desafios que nós temos, eu acho que esse é um caminho, né? Não o único, né, mas é um dos caminhos, é um dos que eu acredito. Então, acreditar que existem alternativas, mas que elas não estão prontas, né, mas que a gente precisa visibilizá-las, né, e colocá-las no circuito, colocá-las no espaço público, como eu falei anteriormente, para que também possam valer e seja tensionado esse discurso do modelo único, eu acho que isso é importante, né? Porque é isso que nos é vendido o tempo todo, de um único modelo de desenvolvimento, de uma única forma de ser, né? De um único caminho a seguir, que existe um tempo que deve ser obedecido com determinada forma de vestir, com determinada forma de caminhar. Então, a partir do momento que a gente consegue, né, discutir, visibilizar essas novas práticas, novos saberes, respeitando-os num espaço de discussão e de decisão, né, que é muito importante, não dá para apenas discutir e não ter o poder de decisão, eu acho que a gente consegue construir uma nova sociedade, né, e é nisso que eu acredito. Então, foi bastante importante estar aqui hoje, né, porque eu acho que conseguir fazer essa discussão já é uma grande coisa, porque muitas vezes a gente não faz. Então, muito obrigada. Então, para mim também, eu agradeço, né, o convite. Eu não sabia, né, o Maurício me ligou. E aí eu topei esse desafio, porque eu acho que as coisas têm que acontecer, né, naturalmente, com flexibilidade. A gente falou aqui de duas coisas nesse debate, foi importante estar com a Cláudia, eu também não conhecia o professor Cláudio e a Cláudia, né? É muito bom quando a gente se encontra numa mesa dessa, para a gente colocar os nossos pensamentos, né? E a gente acredita que se a gente ouvir mais, né? A gente tem que ouvir mais, porque as pessoas que necessita mesmo, porque às vezes eu fico pensando assim, nós que estamos, às vezes a gente fica assim, mas nós que estamos já assim mais, né, já estamos entendendo mais desse mundo desenvolvimento sustentável, como a gente estava falando, a gente parece assim, será que eu estou conseguindo? Mas quando a gente ouve mais, ouve os estudantes, ouve os grandes empresários nessa consulta que teve dos serviços ambientais, na reunião
assim, o que os empresários pensam, o que a população tradicional pensa, e os indígenas. Então teve essa consulta, né, que eles falaram, essa reunião, porque consulta ela tem um tempo, início, meio e fim, não é só uma conversa. Então, para mim, assim, é muito rico quando eu posso expressar. Eu sei que cada um tem o seu pensamento, né, a gente tem direito de colocar o que a gente pensa, para as pessoas ouvir o que a gente pensa. Esse espaço é um espaço muito rico, que ele não pode parar por aqui, né? Não pode ser hoje, mas pode ser em outros lugares. A universidade, ela tem que abrir essas portas mesmo para outras pessoas também, em outros cursos, né? Para colocar o pensamento lá no curso que a gente teve. Quando a gente chegou lá, foi interessante, eu falei para o Maurício, né? Quando a gente chegou lá, o pessoal... Quem é esse povo? De onde que eles vieram? Ele me entrevistou e eu falei. E aí, quando eles ouviram lá na enfermagem, na agronomia, na engenharia florestal, nossa, eles ficaram assim impressionados. Gente, a gente precisa de vocês, a gente está aqui para ajudar vocês. Então, às vezes, os pensamentos é equivocado. Então, quando a gente começa a expressar o nosso pensamento, o outro que tinha uma visão diferente, ele passa a nos ajudar. Então, eu acho que aqui foi muito bom a gente estar aqui. Não para por aqui, né, Maurício? Ele está aqui no Acre. Eu acredito que, como eu falei antes, né, eu acho que nós temos que pensar um modelo novo de educação, porque a educação ela é a base para isso. Nós estamos aqui no campus, né, da universidade, para mudar os pensamentos também das pessoas. Numa conversinha, às vezes tem uma pessoa que tem aquele gênero, aquele preconceito. Quando ele vê a gente, ele fala, nossa, não é isso que eu estava pensando. Então, é uma conversa, é um estudo, é uma pesquisa, é a participação que muda a sociedade. Então, como é que a gente vai mudar um pouco, né, a sociedade? Essas conversas mesmo. Eu agradeço e estamos aqui, né? Se precisarmos de algum apoio, a gente está aqui para contribuir. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, professor Maurício. Dispor boa parte das discussões, ideias e reflexões de um pesquisador da Universidade Federal do Acre, economista de formação, e que sou pesquisador por opção, pessoal, porque eu acredito que eu tenho como ajudar um pouco desse mundo que está aí fora. E como pesquisador, eu tenho necessidade de falar, de repassar informações que a gente vai acumulando ao longo do tempo. Então, antes de ser professor, fui um pesquisador. E eu sou professor porque tenho necessidade de repassar aquilo que a gente vem acumulando ao longo do tempo. E esse espaço é importante justamente para a gente socializar, sair da nossa sala, né, do nosso conforto, dos nossos textos, e fazer que as pessoas ouçam um pouco daquilo que a gente aprendeu e aprender com outras pessoas junto dessa mesa, desse debate. Eu acho que era muito legal porque você vê pensamentos diferentes, ideias diferentes, e que a gente pode conjuntamente aprender e tentar repassar algo, né, algo de bom para que as pessoas possam ter uma noção, uma ideia dessa discussão, que nem de longe a gente conseguiu chegar a esgotar o assunto. E essa não é a ideia de esgotar o assunto, mas pelo menos levantar a discussão de uma outra forma, de um outro olhar. E talvez esse espaço seja frutífero para muitos outros debates, que a gente possa alcançar um público cada vez maior. Tá certo? E que a gente possa, mais uma vez, ajudar, auxiliar, principalmente as populações tradicionais, nessa árdua e difícil tarefa de viver na floresta. Obrigado. Mais uma vez, agradeço a participação de todos. Muito obrigado mesmo por vocês porem a vir aqui, conversar e terem... A gente sempre se arrisca quando fala, né? Então, agradeço muito mesmo e convido-os a acompanhar a TV ANAMA, não só como espectadores, mas como sujeitos ativos dessa proposta
que visa a um debate democrático da questão ambiental amazônica. Agradeço a todos os participantes deste primeiro programa da TV ANAMA, em especial aos alunos Naline Arantes, Marcela Nunes, Paulo Pontes, Fernando Leal e Jean Messias. Um agradecimento muito especial ainda aos funcionários do curso de jornalismo, estão aí atrás das câmeras, responsáveis pelas câmeras, edição, iluminação e cenografia, direção de TV. Sem vocês esse debate não seria possível, tá? Boa vontade, o carinho, a dedicação. Agradeço então ao Daniel Dias e a Manu Falqueto. Eu sou Maurício Bittencourt e conto com a sua participação. Fiquem em paz. Tchau!